Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa Maratona do Tórax. No dia de hoje nós falaremos um pouco sobre o diagnóstico por imagem e seu papel na Covid-19. Vai ser uma oportunidade muito interessante para que a gente revise um pouco da doença e ao mesmo tempo comece a compreender melhor os laudos de radiografia, de tomografia e sim interpretar esses exames para que a gente tanto possa chegar a uma hipótese diagnóstica da Covid-19, como também que a gente possa, em alguns casos, diagnosticar outras doenças. Espero que vocês aproveitem o vídeo, que depois se aprofundem no tema e que consigam interpretar seus exames de radiografia e de tomografia nesse importante momento que nós estamos vivendo. Então, estamos aqui para isso, vamos já direto no assunto. A Covid-19 é o nome de uma doença e o agente causador é o SARS-CoV-2. Então não confunda. Covid é a doença causada pelo coronavírus e o SARS-CoV-2 é o tipo de coronavírus que causa essa doença. Então tudo começa, e eu coloquei aqui para vocês, o Réveillon de 2020. De 31 de dezembro para 1º de 2020, 1º de janeiro de 2020, você tem ali a OMS recebendo o primeiro alerta sobre uma pneumonia nova, uma pneumonia de origem desconhecida, proveniente da cidade de Wuhan, na China. E é bem emblemático isso porque realmente tudo muda a partir desse momento. Nós saímos de 2019 e entramos num ano histórico, o ano de 2020, por conta, principalmente, dessa pneumonia. E aqui eu coloquei para vocês a cidade de Wuhan. A cidade de Wuhan é uma metrópole chinesa, a 7ª maior cidade da China, e tem uma população aproximada de 11 milhões de habitantes. É um centro industrial, a população de Wuhan é muito próxima da população da nossa maior cidade, a cidade de São Paulo. Aqui nós temos 12 milhões de habitantes na cidade de São Paulo, lá 11 milhões de habitantes. E na cidade de Wuhan você tem vários mercados abertos, mercados de aves, de animais silvestres, e num desses mercados provavelmente surgiu o vírus SARS-CoV-2. O mercado foi encerrado um dia depois daquela alerta que foi dada à OMS, então no dia 1º de janeiro, depois do surto começar a ser detectado, esse mercado foi fechado às pressas. Então aqui você tem um modelo 3D do coronavírus. O coronavírus é uma família de vírus já conhecida, nós já tínhamos conhecimento de outros tipos de coronavírus que tem como características essas espículas de proteína S que se projetam através do envelope do vírus e que são justamente essas proteínas que se acoplam aos receptores das células do hospedeiro, no caso no nosso das células do epitélio respiratório. Então nós tínhamos já conhecimento de 6 espécies de coronavírus e agora surge essa nova espécie muito parecida com a SARS-CoV da SARS, de uma epidemia de síndrome respiratória aguda grave do ano de 2002 para 2003. Então, devido a essa semelhança, o vírus foi chamado então de SARS-CoV-2. Outro vírus que já também causou uma epidemia do tipo coronavírus foi o vírus da MERS, por volta de 2014, 2013, 2014, a chamada síndrome respiratória do Oriente Médio. E você tinha aí ainda 4 outros coronavírus que estavam associadas a resfriados, a doenças com sintomatologia leve, conhecidas antes mesmo desses 3 que nós já comentamos. Então são 7 espécies de coronavírus, sendo que 3 podem produzir doenças mais graves e a mais recente é a causada pelo SARS-CoV-2, que passou a ser chamada de Covid-19. A doença é a Covid-19. O genoma do SARS-CoV-2 apresenta 96% de semelhança com o vírus RATG3, que é um vírus obtido do morcego Rhinophilus affinis. Muito provavelmente o
SARS-CoV-2 era proveniente, era uma mutação de um vírus que infecta esse tipo de morcego ali na China. Aqui nós temos a descoberta de um primeiro coronavírus lá na década de 50 e a característica da estrutura do coronavírus, a presença dessas espículas formadas por glicoproteínas, a glicoproteína S, que são essas espículas que se acoplam aos receptores das células infectadas. Aqui nós temos o coronavírus observado naquela época já, na década de 60, através de um microscópio eletrônico, e mostrando aqui as espículas dos vírus. Aqui nós temos um coronavírus responsável pela SARS, ou seja, o SARS-CoV-1, 2002-2003, com as mesmas características. E aqui nós temos o SARS-CoV-2 no exato momento que ele penetra a membrana plasmática de uma célula humana. A partir daí ele ganha o citoplasma e chega lá no núcleo, onde faz a sua replicação. Aqui é para mostrar a propagação do vírus. Nós falamos que no dia 1º de janeiro nós tínhamos ali a OMS tomando par da situação. Ali só tinham casos então registrados na China, mas no dia 29 de janeiro nós já tínhamos casos em praticamente todos os continentes, incluindo 5 casos nos Estados Unidos, 3 casos no Canadá, vários casos no Japão, Taiwan, Hong Kong, e na Europa, Alemanha, França, já tinham casos da Covid-19. Então, mostrando que se tratava já aí de uma doença de alta transmissibilidade, altamente contagiosa, e que no final de janeiro já acometia, no dia 20 de janeiro acometia 4 países, no dia 15 de fevereiro acometia 28 países, no dia 1 de março 66 países e no dia 20 de março 165 países já registravam a doença. Em relação aos sintomas, nós já estamos cansados de saber, mas só para mostrar para vocês aqui os 2 principais sintomas, que são tosse e febre. Os estudos variam um pouco de qual é o mais frequente, mas a frequência é muito parecida. Alguns estudos colocam que a febre é mais frequente, 80% dos casos, outros colocam que a tosse é mais frequente. Mas são esses 2 os sintomas, tosse e febre e fadiga, ou seja, uma sintomatologia totalmente inespecífica, também comum a outras viroses, a outras infecções respiratórias. Coriza, dor de garganta também pode aparecer, dor de cabeça, já são menos frequentes um pouco, assim como diarreia. Então vamos lá, vamos começar agora no nosso objetivo principal, que é entender o papel da radiologia e os achados de imagem na Covid-19. Para isso, eu vou ter que mostrar para vocês um pouco da anatomia pulmonar, né, do lóbulo pulmonar secundário, para que vocês possam entender um pouco da tomografia. Infelizmente, eu não vou ter o tempo necessário para explicar vários padrões tomográficos e explicar aqui em detalhes essa anatomia, mas pelo menos o que vocês precisam para entender os achados na Covid-19. Também vou falar um pouco da fisiopatologia da Covid para que esse entendimento fique um pouco mais fácil. Então tá aqui, nós temos aqui o pulmão, aqui você tem a pleura, né, aqui a musculatura, aqui as costelas. E eu estou aqui bem na periferia do pulmão. Na periferia do pulmão ele marca aqui alguns lóbulos pulmonares secundários. Esses lóbulos pulmonares, são esses ladrilhos, representam a chamada unidade morfofuncional do pulmão. O que é isso quer dizer? Quer dizer que cada um desses ladrilhos é capaz de realizar troca gasosa. Ou seja, é como se fosse cada um deles um trabalhador para a fábrica geral, que é o pulmão. E cada um deles dá sua parcela de contribuição na oxigenação do sangue. Esse sangue vem lá do coração, é um sangue desoxigenado, e a função do pulmão é essa, é levar oxigênio para o sangue de volta para o coração, e do coração ele vai enviar para os tecidos. Então veja a importância do lóbulo pulmonar secundário. Cada um desses trabalhadores é importante no final
para a oxigenação dos tecidos. Se alguns desses trabalhadores não estão funcionando, nós temos uma queda na oxigenação sanguínea. Guardem isso, guardem isso. E cadê o sangue que vem do coração? O sangue que vem do coração ele vem pelas artérias pulmonares. Está aqui de azul. Por que está de azul? Porque é um sangue desoxigenado. E de vermelho você tem as veias pulmonares. É aquele sangue que já volta para o coração oxigenado. Então, repetindo, de azul você tem a artéria pulmonar, sangue desoxigenado, chega no pulmão justamente para se oxigenar e entra em contato aqui com o ar dos alvéolos, que tem oxigênio que a gente inspirou. Então vai haver então a oxigenação desse sangue, a troca gasosa, e então o oxigênio vai vir aqui através das veias pulmonares de volta para o coração, e do coração aí você tem para a aorta e assim para os tecidos. Agora, o que é que eu quero que vocês guardem? A artéria pulmonar ela vai caminhar junto do brônquio, justamente porque precisa dessa oxigenação. Então, a artéria pulmonar caminha junto do brônquio no centro do lóbulo pulmonar secundário. Aqui eu tenho o lóbulo pulmonar secundário e aqui eu tenho a região central ou centrolobular. Essa região centrolobular contém, então, artéria e brônquio. Guardem isso. E no lóbulo pulmonar secundário eu tenho a região periférica. A região periférica vai ser formada pelo linfático, pelos vasos linfáticos, que estão aqui de amarelo, e pela veia pulmonar, que está aqui de vermelho. Então guardem basicamente isso que eu quero que vocês guardem. Lóbulo pulmonar secundário é um trabalhador que sozinho dá sua contribuição para a oxigenação dos tecidos. Cada um deles. São milhões deles trabalhando ali para o pulmão. Agora, o que é que contém cada um desses lóbulos? Na região central, artéria e brônquio. E na região periférica, linfático e veia. E preenchendo esse espaço todo, você tem os sacos alveolares, os alvéolos. Ok? Vamos agora entender um pouco da fisiopatologia da pneumonia pelo Covid. Como é que funciona essa doença? Então vamos lá. Tudo começa com o vírus ganhando a via respiratória do paciente, chegando até os alvéolos. Ali você tem as células epiteliais que reconhecem esse vírus através dessa glicoproteína S. A partir desse reconhecimento, o vírus penetra nessas células e os infecta. Acontecendo isso, você tem um primeiro passo da doença, que é um processo inflamatório no epitélio, nas células epiteliais do trato respiratório, ali dos alvéolos. O que acontece é que, em alguns pacientes, depois dessa fase, você tem um intenso processo inflamatório nas paredes dos alvéolos. É a segunda fase da doença. Nos casos um pouco mais avançados, há o desencadear de uma segunda cascata inflamatória, de modo que os alvéolos pulmonares recebem uma enxurrada ali de células sanguíneas. Vou colocar de novo aqui para vocês. Então, veja, primeira fase, infecção do epitélio respiratório. Segunda fase, você tem ali um processo inflamatório na parede dos alvéolos, na parede dos lóbulos pulmonares secundários também. Numa terceira fase, você pode desencadear ali uma cascata inflamatória e células do sangue, células do vaso que está passando ali, podem extravasar para dentro dos sacos alveolares. Então aqui você tem um processo inflamatório e agora as células do sangue do paciente, incluindo macrófagos e até hemácias, começam a extravasar para dentro dos alvéolos do paciente. Então alvéolos que antes tinham ar, agora tem células inflamatórias e até hemácias. Isso é uma fase mais adiantada da doença. E, por último, você tem a fase de regressão, que é quando o próprio organismo vai resolvendo esse processo e eliminando essas células dos sacos alveolares. Aqui você tem as regiões mais acometidas por esse processo inflamatório, que são a periferia dos pulmões e principalmente as regiões das bases pulmonares. Então, essa é uma característica muito interessante que nós conseguiremos ver nas tomografias. A maioria das vezes, o acometimento é bilateral, praticamente simétrico, e
predominando nas bases. Vai haver variações vão haver, mas esse é o achado mais comum do processo inflamatório. Então guardem essas 4 fases porque é essencial, pelo menos do ponto de vista didático eu tentei resumi-las. É óbvio que a fisiopatologia da doença é muito complexa, não vale a pena que a gente se debruçar sobre isso, é só para vocês entenderem que essas fases refletem nos achados de imagem que nós falaremos. Então, falamos do lóbulo pulmonar secundário e falamos de como se comporta a doença do ponto de vista da fisiopatologia. Agora, antes de partir para os achados de imagem, era 2 padrões tomográficos que são muito comuns na COVID-19 e que você tem que entender antes da gente passar lá para os achados. São os padrões de consolidação e vidro fosco. E eu ainda colocaria um terceiro padrão, que é o padrão de pavimentação em mosaico. Então guardem de início já 2 padrões, que são consolidação e vidro fosco, e depois eu vou já dar um plus com o terceiro padrão, o padrão de pavimentação em mosaico. Anotem aí. Então, o que é o padrão de consolidação? O padrão de consolidação é quando você tem o preenchimento do lóbulo pulmonar secundário por um material denso. Um material denso preenchendo o lóbulo pulmonar secundário. Que material denso pode ser esse? Pode ser material inflamatório, pode ser células sanguíneas, pode ser edema pulmonar líquido, ou seja, o material que não seja ar está preenchendo ali o lóbulo pulmonar secundário. Isso é consolidação. Na consolidação, você não consegue identificar os vasos em meio ao lóbulo pulmonar secundário. Ou seja, esses vasos aqui, a artéria, você não consegue ver aqui no meio. Ok? Por quê? Porque houve uma opacificação do lóbulo pulmonar secundário. Esse é o conceito da consolidação nos exames de imagem. Agora, e vidro fosco? O que é uma opacidade em vidro fosco? Preste atenção no nome. Opacidade significa não está mais preto, opacificou. Ok. Mas por que em vidro fosco? Porque o vidro fosco permite que você ainda enxergue algo por trás. Então, é um vidro despolido ou vidro fosco, porque eu consigo enxergar algo por trás. Ou seja, é uma opacidade menor do que a consolidação. Eu sei que ali está opaco, eu sei que ele ficou mais branco, porém, eu ainda consigo ver, por exemplo, os vasos em meio àquela área. Por isso que ele colocou isso aqui de preto, que seria o pulmão normal, isso aqui de branco, que seria a consolidação, e isso aqui de cinza, né? um cinza mais claro, que seria a opacidade em vidro fosco. Toda vez que você conseguir enxergar os vasos em meio a uma opacidade, ali se trata de uma opacidade em vidro fosco. E o terceiro padrão, pavimentação em mosaico. O que quer dizer isso? Pavimentação em mosaico é quando você tem, além do vidro fosco, um espessamento dos septos interlobulares. Além do vidro fosco, quando você tem espessamento dos septos interlobulares, você tem o chamado pavimentação em mosaico. Por quê? O vidro fosco em si pode acometer uma área grande e você não vê aqui os septos interlobulares. Os septos interlobulares não são visíveis no paciente normal. No paciente normal você não vê esses ladrilhos, essas divisões dos lóbulos, dos lóbulos pulmonares secundários. Quando você vê essa divisão é porque os septos estão espessados, ou por um espessamento de vasos, ou por um espessamento do interstício. Ok? Quando você tem as duas coisas juntas, ou seja, vidro fosco mais espessamento, você forma vários ladrilhos no pulmão que a gente vai chamar de pavimentação. Pavimentação em mosaico. Eu vou mostrar para vocês na imagem de tomografia, vai ficar mais fácil de vocês guardarem. Mas guardem pelo menos o nome. Pavimentação em mosaico. Então vamos lá. Esse é um exame de tomografia na janela de pulmão. Janela de pulmão. Onde é que está o pulmão normal aqui? Pulmão direito. Pulmão direito está normal. Esqueça um pouco o COVID por enquanto, certo? Eu vou falar de alguns padrões, não necessariamente todos os casos são casos de COVID. Esqueça por enquanto. Mas veja esse caso. Tomografia normal. Né? Aqui você tem a cissura. E veja, no padrão normal, eu não
individualizo os lóbulos pulmonares secundários. Eles não aparecem na minha imagem. Por quê? Porque os septos interlobulares, ou seja, aquelas paredes que dividem um lóbulo do outro, não são visíveis no indivíduo normal. Não são, são tão finas que a tomografia não consegue individualizar. Então, esse é o padrão tomográfico normal, onde eu tenho o preto, o mais escuro, que são os alvéolos, e os vasos em meio aos lóbulos. Eu vejo os vasos em meio aos lóbulos e na periferia deles, mas eu não vejo os septos interlobulares. Ok? Esse é o padrão normal. Agora vamos para o pulmão esquerdo. O que aconteceu no pulmão esquerdo? Claramente eu tenho uma opacidade aqui desse lado. Então existe uma opacidade no pulmão esquerdo, tranquilo. Mas se você prestar atenção, ao lado dessa opacidade, aqui vizinho, esse pulmão também não está normal. Também está mais claro do que esse aqui. Então essa é uma área de opacidade também. Só que essa opacidade aqui é uma opacidade em vidro fosco. Ou seja, houve uma opacificação, mas uma tênue opacificação, permitindo ainda que eu caracterize os vasos em meio à lesão. Então eu chamo isso aqui de opacidade, ok, mas uma opacidade em vidro fosco. Já esta não, essa daqui não. Essa daqui você tem uma opacidade, porém ela não permite a caracterização dos vasos de permeio. Então essa é uma consolidação. Então aqui a gente já viu uma diferença básica, a diferença entre consolidação e vidro fosco. Agora eu queria que você prestasse atenção nessa opacidade aqui. Veja como ela é vidro fosco, mas você consegue delimitar um ladrilhozinho aqui. Ó. Esse é o lóbulo pulmonar secundário delimitado. Por que aconteceu isso? Porque além do vidro fosco, eu tive um espessamento da parede dos septos interlobulares. Então, um espessamento da parede dos lóbulos pulmonares faz com que você tenha essa junção de dois padrões. Veja que aqui é muito discreto, ainda só tem nesse lóbulo, talvez esse lóbulo aqui também, mas já é o início de uma pavimentação em mosaico, que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Mas guardem, pelo menos nessa imagem, a consolidação e o vidro fosco. Esqueçam por enquanto o Covid, porque a gente vai chegar lá. Agora, e esse caso? Esse caso você tem o pulmão direito todo comprometido e o pulmão esquerdo também. De pulmão normal só tem esse aqui. Ó. Esse aqui é o pulmão normal. Mas aqui você tem uma grande área de opacidade em vidro fosco ou consolidação? Vidro fosco. Opacidade em vidro fosco. E aqui desse lado direito você tem vidro fosco, mas aqui também você tem um espessamento de septos interlobulares formando aqueles ladrilhos que eu comentei para você. Então aqui você tem um padrão de pavimentação em mosaico. É como se tivesse vários pavimentos, um calçamento mesmo aqui no pulmão direito. E esse calçamento é formado a partir da junção de opacidade em vidro fosco mais espessamento dos septos interlobulares. Olha o padrão em vidro fosco e olha os septos espessados. Veja, por exemplo, esse ladrilhozinho aqui, essa figura geométrica que corresponde a um lóbulo pulmonar secundário. O lóbulo pulmonar tem a periferia e tem a região central com o brônquio aqui. Ok? Aqui também, ó, você vê um lóbulo pulmonar secundário formando, mas aqui não. Aqui já é um padrão em vidro fosco mais isolado. E aqui, o que a gente tem de alterações? Você tem padrão em vidro fosco, periférico. Você tem vidro fosco aqui e aqui do lado isso aqui é vidro fosco ou consolidação? Consolidação. Então, consolidação, vidro fosco, consolidação. Vidro fosco, e aqui um vidro fosco com uma consolidaçãozinha aqui também. Então, consolidação não dá para ver vasos de permeio. Vidro fosco é uma opacidade mais tênue que permite a caracterização de vasos. E esse padrão aqui? Você tem aqui o espessamento dos septos interlobulares e um vidro fosco, ou seja, uma opacidade de permeio. Juntando esses dois padrões é o que a gente chama de pavimentação em mosaico. Pavimentação em mosaico. E esse outro padrão é o plus. O quarto padrão, que vai ser a nossa quarta fase do Covid-19, que vai ser o padrão de linhas subpleurais ou opacidades reticulares, lineares. Mesma coisa. Você pode chamar de opacidades lineares
opacidades reticulares em rede, ou ainda linhas subpleurais. Opacidades reticulares é o nome mais genérico, ok? Então guarde esse outro padrão, já vimos 4 padrões até agora, esse é o quarto. Opacidades reticulares ou linhas subpleurais. Qual o melhor exame para avaliar o COVID do ponto de vista de imagem? Disparado, o melhor exame é a tomografia computadorizada e por isso mesmo nós falaremos mais dela do que do outro exame que é muito solicitado na prática e usado mais para controle evolutivo, que é a radiografia simples. Então vamos falar desses dois exames, tomografia computadorizada e radiografia simples. Não falaremos de ultrassonografia nem de ressonância magnética. Ok? Então esse é o melhor exame de imagem. Tem uma sensibilidade muito alta, cerca de 70%, 80%, alguns estudos colocam até 90% de sensibilidade, ou seja, consegue detectar a doença quando ela está presente em até 80%, 90% dos casos, principalmente se você faz isso numa fase de 6, 7 dias de doença. Okay? Ele pode não detectar numa fase mais inicial, 2, 3 dias, a tomografia pode ser completamente normal nessa fase mais precoce. Qual é o achado principal aqui da TC? Mais comum em todos os pacientes. O achado mais comum é o de opacidade em vidro fosco, principalmente na fase inicial, e nós veremos como ele vai se comportar. Essa opacidade em vidro fosco ela tende a ser bilateral, simétrica ou quase simétrica, mas predominando na periferia do pulmão e nas bases. Esse é o padrão clássico, o padrão típico da TC na fase inicial. Padrão em vidro fosco, atenuação em vidro fosco, mais periférica, basal e bilateral. Na maioria das vezes ela é bilateral, mas eu vou mostrar para vocês que ela pode começar nos primeiros dias ali, no segundo, terceiro dia, ela pode começar apenas em um único pulmão. E aí, quando você vai para o quarto, quinto, sexto dia, ela aparece também em outras áreas do outro pulmão. Então, guardem essa primeira fase. Na primeira fase, naquela fase de processo inflamatório do epitélio, ali você tem uma inflamação mais tênue, né, acometendo apenas a periferia dos lóbulos, acometendo o epitélio em si. O padrão é o de vidro fosco. Numa segunda fase, lembra que eu falei que há um espessamento da parede do lóbulo pulmonar? Então ali você tem cerca de 6 a 8 dias. A segunda fase da doença na tomografia vai aparecer como pavimentação em mosaico. Ou seja, eu tenho a atenuação em vidro fosco e agora o espessamento dos septos interlobulares. Segunda fase da doença, pavimentação em mosaico. Deixo bem claro que isso é o padrão mais comum. Você já pode ter sim consolidação desde o início, pode sim ter pavimentação em mosaico desde o início, pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Aqui é uma divisão meramente didática para você entender as fases da doença. Numa terceira fase, a cascata inflamatória mais intensa, de modo que os alvéolos pulmonares e os lóbulos pulmonares se encharcam de células inflamatórias sanguíneas e até de hemácias. Isso faz com que o ar seja substituído em uma grande proporção por essas células e nós temos então as consolidações aparecendo. Essa é a terceira fase, uma fase mais avançada e quando aparece é uma fase mais grave, por volta ali do 9º, 10º dia de doença. Quando aparecem então consolidações, nós temos um acometimento mais intenso dos lóbulos pulmonares. É importante mostrar que nem todo paciente evolui para todas essas fases. Ele pode interromper ali o processo e regredir já do vidro fosco, ok? Então, casos mais leves, mais tênues, podem nem chegar a essa terceira fase que nós comentamos. Essa terceira fase é um pouco mais demorada, a regressão é mais lenta, e aí, depois de 15, 16 dias, nós temos o surgimento do quarto padrão, que são aquelas opacidades reticulares ou linhas subpleurais. Então entenderam aí a minha divisão, a divisão que se coloca hoje nessas 4 fases. A primeira fase, padrão em vidro fosco. A segunda fase, pavimentação em mosaico com espessamento dos septos. A terceira fase, consolidação. E a quarta fase, linhas subpleurais ou opacidades
reticulares, que seria ali o padrão residual. Às vezes pode até esse padrão persistir, o paciente ficar com essas linhas como se fosse uma espécie de cicatriz, de fibrose pulmonar. E outras vezes não fica nenhuma alteração, você faz a tomografia lá do paciente e não tem nada depois dos 15, 20 dias de doença. Ok? Lembrar que 60% dos exames no primeiro dia da doença, no momento em que o paciente tem os primeiros sintomas, vai vir normal. Então, teoricamente, nem é tão bom você já pedir a tomografia de cara, porque o paciente está lá com sintoma e não tem nenhum achado na tomografia em 60% dos casos. Aí você vai dividir, então, em 4 fases, como colocamos. Vamos só nomear essas fases aqui. A primeira fase seria a fase precoce, que vai ali até 4 dias, 5 dias. Essa fase precoce predomina que padrão? Vidro fosco. Ali você tem 85% de sensibilidade da tomografia para detectar esse padrão. Depois você tem uma fase que eu vou chamar de fase intermediária. Vai até 8 dias. Então vai de 5 a 8 dias. É uma fase em que predomina a pavimentação em mosaico. Ou seja, você já tem um processo inflamatório também dos septos interlobulares. De 8 dias, 10, 13 dias, você tem ali a fase chamada avançada, onde há mais consolidação. Então, os pacientes que complicam, geralmente, complicam nessa fase 3. E na fase 4 você tem a chamada fase tardia, onde já há regressão das lesões e a formação das opacidades reticulares ou subpleurais. Agora eu quero que vocês vejam esse esquema. Esse esquema é de um paciente com o COVID, ou seja, desenvolveu já a doença, mas ainda na fase 1, né? Na fase bem precoce, ali no primeiro, segundo dia de sintomas. O que aconteceu com ele? Aqui você tem uma tomografia de tórax normal. Aqui os lobos mais superiores, os ápices pulmonares, e aqui as bases. Aqui você tem o parênquima e os vasos. Os vasos vão ficando cada vez mais fininhos e aqui são todos visíveis em meio ao pulmão. Ok? Então esse é um pulmão normal. É para mostrar que nos primeiros dias a tomografia pode ser normal. Quando eu falo primeiros dias, 24, 48 horas principalmente. Agora, e aqui? O que aconteceu nesse indivíduo? Você tem uma opacidade, mas essa opacidade permite a caracterização dos vasos de permeio. Então ela é uma opacidade consolidativa ou em vidro fosco? Vidro fosco. Ok? Mas veja, é uma opacidade ainda, apesar de periférica, apesar de basal, posterior, ela é unilateral, ou seja, ela está apenas no pulmão direito. Isso pode acontecer? Pode. Porque você também está muito no início da doença, até 3, 4 dias na fase precoce, isso pode acontecer. Por isso que, se você solicitar a tomografia depois, as lesões, em geral, também aparecem no outro pulmão. E foi exatamente isso que ele demonstrou aqui. Você tem opacidades na periferia, veja, poupando a região central, na periferia, mas ainda opacidades em vidro fosco, mais extensas aqui nas bases pulmonares. Vejam que os vasos são vistos de permeio às lesões. Ok? E aqui, o que aconteceu? Você tem opacidades em vidro fosco, mas já com algumas consolidações, ou seja, algumas áreas que não permitem a visualização dos vasos. E aqui você tem a formação dos ladrilhos, ou seja, vidro fosco mais espessamento de septos interlobulares, é o chamado pavimentação, o padrão de pavimentação em mosaico. O padrão de pavimentação em mosaico seria a fase 2 da doença, onde você já tem ali o espessamento de septos interlobulares, e nesse caso aqui você tem também as duas coisas, tem espessamento e tem consolidações. Okay? Então é comum que o paciente nas fases mais avançadas tenha os 3 padrões ao mesmo tempo, mas predominando um deles. E aqui a fase 4, que são as linhas subpleurais. São linhas subpleurais ou opacidades lineares. Naquela área de consolidação, naquela área de opacidade em vidro fosco, vai ficando essa regressão com opacidades reticulares em rede. Essas opacidades, como eu falei, podem até permanecer por mais tempo. O paciente pode voltar aí 30 dias, 40 dias depois, você faz a tomografia e está lá essa opacidade linear. E pode, inclusive, gerar uma fibrose cicatricial no local. Então, esse gráfico mostra mais ou menos isso. Preste atenção nesse gráfico. Você tem de azul
a fase precoce, ele coloca aqui até 2 dias. De laranja, a fase intermediária, ele coloca aqui de 3 a 5 dias, pode chegar um pouco mais. E a fase tardia, ele coloca de 6 a 12 dias. Ele divide em 3 fases. E ele diz o seguinte, ele mostra o seguinte, que o pulmão pode ser normal, ele é mais comum que seja normal na fase precoce. 56% na fase precoce ali vai ter o pulmão normal. Mas na fase tardia, só 4% tem o pulmão normal. Então, a tomografia é um excelente exame para dizer, olha, você teve pneumonia. Porque em 96% dos casos ela vai acertar. Ok? Desde que você faça a tomografia mais para frente. Né? E veja, na fase intermediária também é um excelente exame. Porque apenas 9% dos pacientes têm tomografia normal. Então, o paciente que teve pneumonia pelo coronavírus, pneumonia, não a infecção, ele vai ter uma tomografia alterada em mais de 90% dos casos. Agora, e a consolidação? Aparece em quantos por cento? A consolidação, nos pacientes que chegam na fase tardia, lá com 6 a 12 dias de pneumonia, você tem a presença de consolidações em 60% dos casos. Já na fase inicial, não. A fase inicial, dificilmente você vê consolidação. 83% dos pacientes não apresentam consolidação nos dias iniciais. Em relação à bilateralidade da doença, na fase inicial, a maioria não está presente nos 2 pulmões. Naqueles 2 primeiros dias, se você só tem acometimento de um pulmão. Agora, quando você parte para a fase intermediária e para a fase tardia, a maior parte vai acometer os 2 pulmões. Em relação à distribuição periférica, a mesma coisa. Você só pode esperar a distribuição periférica depois da fase intermediária. Enfim, o que eu quero que vocês entendam? Que aquele padrão típico que você aprendeu nos estudos e até na mídia vem colocando muito isso, né? Entre os leigos, vidro fosco, bilateral e periférico, esse é o padrão não nos primeiros dias da doença, não no dia 1, no dia 2, e sim mais para frente um pouco, pelo menos na fase intermediária. Já aquelas opacidades lineares podem estar presentes na fase tardia, ou seja, 15 dias depois você tem as linhas subpleurais aparecendo. Nem todo mundo tem essas linhas, tem gente que regride completamente com as lesões. Então, olha esse caso, o paciente tem infecção pelo Covid, faz o exame no primeiro dia da doença e aparece com a tomografia completamente normal. Você pode excluir pneumonia nesse caso? Não. Não pode por quê? Porque ele pode muito bem desenvolver ainda opacidades em vidro fosco e até consolidações, já que a sensibilidade do método não é tão boa nessa fase, na fase mais precoce. Então vamos começar com os casos. Eu vou colocar aqui já a primeira tomografia, fase inicial da doença, paciente de 61 anos, sexo masculino, com história de tosse e febre há 3 dias. Então vou passando os cortes, e aqui a gente já vê uma pequena opacidade lá em cima, no ápice direito, pequena opacidade em vidro fosco. Descendo mais os cortes ainda, veja que a maior parte do pulmão está normal. De repente aparece uma outra opacidade em vidro fosco, periférica. Aqui, já no pulmão esquerdo, então o comprometimento é bilateral, uma pequena área. Veja que são achados bastante discretos. O comprometimento, nesse caso, é muito pequeno. Você tem aqui mais outra área, todas elas em vidro fosco. Isso sugere realmente uma fase inicial da doença. Então, áreas tênues de opacidade em vidro fosco. Quando você vai chegando nas bases pulmonares, existe uma tendência que essas áreas sejam um pouco maiores. Mas veja aqui todas elas com o padrão em vidro fosco. Nesse momento, já poderiam aparecer aqui consolidações ou até a pavimentação em mosaico? Sim. A gente viu lá naquele estudo mostrando que as consolidações aparecem em 20, 25% dos casos já na fase inicial. Esses casos tendem a ser um pouco mais acentuados, um pouco mais graves, mas também não é uma regra geral. Então, veja que nesse caso, as áreas começam a ficar mais confluentes e um pouco mais extensas quando chegam nas regiões inferiores, nos lobos inferiores. Mas todas elas aqui com atenuação em vidro fosco. Ou seja, em todas elas você consegue ver os vasos de permeio às lesões. Então, esse é o padrão clássico. O padrão clássico da Covid-19 é esse aqui, na fase inicial.
paciente pode progredir para a fase intermediária na imagem e apresentar aí essas lesões mais extensas, mais confluentes e com o padrão consolidativo. Então, mesmo paciente agora numa fase um pouco mais avançada da doença, cerca de 7 dias, 6 a 7 dias, você tem essas opacidades já mais densas um pouco, né, algumas com o padrão já de consolidação. Né? Nesse caso aqui você não consegue identificar os vasos de permeio. Então aquelas áreas em vidro fosco se tornaram mais consolidativas, mas permanecem aquela localização periféricas e o comprometimento do pulmão é pouco extenso. Nós falaremos mais à frente um pouco de como laudar esses exames. Mas aqui eu já vou adiantar para vocês. Vocês têm que dar uma ideia de quantificação do comprometimento do pulmão. E a gente geralmente divide em um comprometimento pouco extenso, até 25%, moderadamente extenso, entre 25% e 50% do parênquima pulmonar, e acentuadamente extenso, quando ele está acima de 50%. Tem radiologista que prefere até dividir ainda em 50% a 75% e 75% a 100%. Isso porque quanto maior o comprometimento, quanto mais extenso o comprometimento dessas lesões, maior a gravidade do caso em geral. Ou seja, você tem ali uma dificuldade maior do pulmão em realizar a troca gasosa e uma maior probabilidade de desenvolver a hipóxia, a hipoxemia. Então, nesse caso, o comprometimento é menor do que 20%, 25%. Então, uma pneumonia pouco extensa, o paciente era pouco sintomático também. E aqui já numa fase um pouco mais avançada da doença, da fase intermediária para a fase avançada. O próximo passo aqui seriam essas lesões regredirem sob a forma de linhas subpleurais. Se você esperar aqui mais uns 5, 6 dias, essas lesões irão regredir. Esse outro paciente, 64 anos, fumante, apresenta tosse e febre. Foi feita então a tomografia já com 5 dias de evolução da doença. Então aqui a gente vê, esse paciente ele tinha áreas de enfisemas paraseptais, periféricos, relacionados ao tabagismo, mas o que chama a atenção realmente são as áreas em vidro fosco periféricas. Veja que algumas dessas áreas já apresentam, além do padrão em vidro fosco, espessamento de septos interlobulares. Vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui. Ó. Você tem o vidro fosco e o espessamento dos septos interlobulares, formando a imagem dos lóbulos pulmonares secundários. Então esse é o que a gente chama de padrão de pavimentação em mosaico. Só para vocês saberem. Isso significa que já tem aqui um processo inflamatório nos septos interlobulares. Então é muito parecido, né? O padrão de vidro fosco com o padrão de pavimentação em mosaico, só acrescenta esse espessamento dos septos interlobulares. Mas em nenhum caso, nenhuma dessas lesões aqui ainda é uma consolidação. Você não tem nenhuma consolidação nesse caso. O acometimento é bilateral e periférico, com predomínio nas bases e com áreas de pavimentação em mosaico mais nas bases dos pulmões. Olha aqui como ficou bem delimitada a questão dos lóbulos pulmonares secundários. Então a gente já viu alguns casos e o padrão se repete. Nesses casos, como é que você laudaria? Você, na conclusão, tem que falar sim no padrão típico para a pneumonia viral. Como nós vivemos numa epidemia, né, esse padrão, ele, apesar de não dar o diagnóstico, ele tem uma alta probabilidade. Você não pode falar que o padrão é diagnóstico do Covid, porque outras doenças também podem aparecer com esse mesmo padrão, incluindo outras pneumonias virais, como é o caso do H1N1, como é o caso do SARS-CoV-1, né, da SARS, e outras doenças até não infecciosas, como por exemplo pneumonias em organização e assim por diante. Mas você deve sim colocar como um padrão típico de pneumonia viral, incluindo o Covid-19. Então até agora a gente mostrou casos leves.
São casos leves. Alguns desses padrões aí podem aparecer, inclusive, em pacientes assintomáticos. Então, isso é bem provável. Agora eu vou mostrar para vocês um caso grave. Um caso grave de infecção por Covid e já numa fase intermediária / avançada. É um paciente de 68 anos, também do sexo masculino, com dispneia intensa e aquele quadro todo pregresso de tosse, febre, típico da Covid. Veja que já nos ápices pulmonares você tem padrão em vidro fosco e atenuação em mosaico, né? Em pavimentação, em mosaico. Já nos lobos superiores. Aqui você vê mais pavimentação em mosaico, septos interlobulares espessados, formando aqueles ladrilhos no pulmão, isso é pavimentação em mosaico. E aqui você começa a ver que essa pavimentação é mais extensa, grandes áreas de pavimentação em mosaico, vidro fosco e pavimentação em mosaico, mas o acometimento do pulmão não fica só restrito à periferia, também a área central pulmonar já foi acometida. As áreas pulmonares sãs, normais, são a minoria nesse caso. Então aqui você tem um acometimento da maior parte do pulmão. Veja esse corte, por exemplo, você tem todo esse pulmão acometido e essa área normal. Esse é o padrão em vidro fosco, esse é o padrão de consolidação. Veja que aqui você já tem nas bases uma consolidação. Consolidação, porque não se identifica mais os vasos em meio às opacidades. Aqui não, aqui você pode chamar ainda de vidro fosco em algumas áreas de pavimentação e mosaico, mas aqui embaixo, nas bases pulmonares, você tem um maior componente inflamatório. Então perceba que essa é a fisiopatologia da doença. A doença tende a comprometer mais, a inflamar mais as bases pulmonares e as regiões periféricas. Mas nesse caso aqui o comprometimento é difuso dos pulmões, bilateral, e por isso mesmo esse paciente tem um quadro de hipóxia e necessidade de oxigênio. Ele ainda não foi intubado, você vê que não foi necessário ainda intubação. Mas se trata, sem dúvida, de um caso grave. Então daí a importância da tomografia. A tomografia, ela dá uma ideia de gravidade da doença, ou pelo menos de comprometimento do parênquima pulmonar. Se o comprometimento é mais extenso, nesse caso mais de 75% de parênquima comprometido, você tem, obviamente, um pior prognóstico e uma sintomatologia mais intensa. Esse é um outro paciente mais jovem, 43 anos, sexo masculino. E eu queria mostrar esse padrão a vocês, porque foge um pouco, apesar de ser um vidro fosco, mas é um vidro fosco meio que nodular. Vou mostrar para vocês. Você tem aqui nos ápices pulmonares praticamente nada, e de repente começam a aparecer alguns nódulos em vidro fosco, não, as áreas nodulares em vidro fosco. Se você aproximar bem aqui, você vai ver que já tem um espessamentozinho de septo, ou seja, já tem uma pavimentação em mosaico inicial. Se trata aqui de um comprometimento inflamatório um pouco mais para a fase intermediária. Mas o que chama a atenção realmente são pequenos nódulos com padrão em vidro fosco. Então esses nódulos ou essas consolidações focais, elas também podem aparecer e tem essa distribuição periférica e com predomínio nas bases pulmonares. Ok? Quando você tem um nódulo e ao redor do nódulo você tem o vidro fosco, a gente chama de sinal do halo. Também pode aparecer na tomografia da Covid-19, o sinal do halo. O sinal do halo antes não, ainda hoje é muito característico de algumas doenças fúngicas, como a aspergilose anjo-invasiva. Mas no contexto da Covid, você deve sim considerar, nesse caso aí, aparecendo um sinal do halo, você vai pensar que seja da pneumonia do Covid. Por exemplo, esse aqui é um sinal do halo. O que é o sinal do halo? É um nódulo mais denso no centro e na periferia você tem o vidro fosco, o halo em vidro fosco. Nós falaremos daqui a pouco sobre o sinal do halo invertido. O sinal do halo invertido também aparece na Covid-19, é justamente o contrário. Você tem dentro o vidro fosco e fora a consolidação. Dentro o vidro fosco e fora a consolidação. Esse é o chamado sinal do halo invertido. Mas esse aqui é o sinal do halo. Só tem mais esses dois padrões que eu vou falar para vocês, certo? Então guardem esses dois padrões, que são os padrões extras que eu deixei para falar no final, para melhorar a parte didática e vocês não confundirem muito. O que é que a gente falou até agora de padrão? A gente falou do padrão em vidro fosco, atenuação em vidro fosco. A gente falou da consolidação.
da pavimentação em mosaico, das linhas subpleurais, e agora eu estou mostrando para vocês o sinal do halo, que é um nódulozinho mais denso, com halo em vidro fosco, e vou mostrar para vocês o halo invertido. Então, esse paciente ele tinha uma pequena área de pavimentação em mosaico, vidro fosco e pavimentação em mosaico, e nódulos ou áreas nodulares em vidro fosco, periféricas, algumas com o sinal do halo. Também se tratava de uma pneumonia pelo Covid, e aqui você vai dizer que a extensão da doença é inferior a 25% de comprometimento do parênquima pulmonar. Então vamos lá, vamos mostrar esse sinal do halo invertido para vocês entenderem. O que é o sinal do halo invertido? É quando você tem uma área de consolidação periférica, ou seja, uma opacidade mais densa na periferia, e no centro um vidro fosco ou uma pavimentação em mosaico. Então é o contrário do sinal do halo. O sinal do halo é no centro um nódulo mais denso ou uma consolidação e na periferia o vidro fosco. O sinal do halo invertido, como o próprio nome já diz, é o contrário disso. É no centro a parte mais clara e na periferia, circundando a lesão, você tem uma área mais densa. Esse sinal do halo invertido é conhecido para outras doenças, como por exemplo para pneumonia em organização criptogênica, que é uma doença autoimune, inflamatória, não infecciosa. Também para outras doenças como doenças fúngicas. Mas no contexto da Covid, quando você vê esse padrão, principalmente mais na periferia, com base pleural, pode significar aí infartos pulmonares. Então, estaria indicada, nesse caso, uma angiotomografia para você, pelo menos, descartar a possibilidade de microtrombos ou de trombos mais periféricos. Então, lembrem desse sinal. O sinal do halo invertido tem que suscitar a possibilidade de microtrombos, principalmente se o paciente tem um quadro clínico mais grave. Aqui, que padrão é esse? Só para já viu, é o padrão de pavimentação em mosaico. Atenuação em vidro fosco associado a espessamento de septos interlobulares. Esse aqui ficou bem interessante, porque você vê bem realmente os lóbulos pulmonares secundários. Aqui não, aqui é um vidro fosco sem espessamento. Olha esse caso, muito parecido com aquele que a gente comentou, homem também de 44 anos, com febre e tosse há 3 dias, nesse caso aqui ele tinha 3 dias, nesse caso ele tinha 5 dias. Fizeram o controle da doença. Eu vou mostrar para vocês qual a indicação de fazer controle por tomografia. Nesses casos eles fazem mais para estudo, mas na prática, quando é que você vai ficar repetindo tomografia ou repetindo radiografia desses pacientes? Eu vou falar mais à frente. Mas vejam aqui, atenuação em vidro fosco, mais nodular, mais focal, né? Bilateral, maior à direita, mais na periferia. Nas bases até que você não tinha tantas. Quando você vai para 5, 6 dias, as lesões aumentam, né? Ficam mais extensas, apesar do comprometimento aqui ainda ser leve, mas elas ficam também mais densas. O processo inflamatório é mais intenso pela cascata inflamatória desencadeada. Então, esse é o padrão da doença leve. Você tem consolidações focais, mas num comprometimento de menos de 25% do parênquima pulmonar. Olha esse caso. O paciente aqui se apresentou no dia 1 de janeiro de 2020, fez esse raio-x e depois foi fazendo tomografias de controle. Veja, essas tomografias de controle são para estudo. Você não teria essa necessidade de fazer isso e nem deve fazer isso em todos os pacientes. Aqui no raio-x, o que é que a gente consegue ver? É difícil ver essas áreas em vidro fosco na radiografia. Quando aparecem na radiografia, geralmente são mais consolidações, são áreas mais densas. Mas aqui a gente consegue ver algumas áreas de tênues opacidades mais periféricas, principalmente essa daqui e essa daqui. Certo? As outras a gente não consegue identificar bem. Fez então a tomografia, na tomografia fica claro aqui a atenuação em mosaico, né? Você tem o vidro fosco com espessamento de septos interlobulares, aqui também vidro fosco com espessamento de septos interlobulares, então vidro fosco periférico. Aqui no coronal, essa reformatação, mostrando o acometimento dos lobos superiores na periferia. E quando você vai para o dia 9, 6 dias depois, o que é que vai acontecendo? Uma redução dessas áreas. Esse paciente ele não progrediu para a consolidação. Então,
Esse é um quadro mais leve. O paciente foi regredindo a partir daquela fase de pavimentação em mosaico. E aí já começou a esmaecer. Já começaram a esmaecer essas áreas, ficaram cada vez mais discretas até formarem aqui as chamadas opacidades lineares ou linhas subpleurais. Então essas opacidades lineares estavam aqui no dia 13 e quando a gente chegou no dia 25, o paciente já não tem nenhuma alteração pulmonar. Então guardem esse caso. Esse caso é muito interessante porque ele mostra todas as fases da doença, exceto as fases mais consolidativas. Por quê? Porque o paciente não chegou a desenvolver tanto consolidações. Ele parou ali na fase intermediária, na fase de pavimentação em mosaico e regrediu o processo a partir de então. E isso é o que a gente vê na maioria dos casos, certo? Aquele comprometimento mais extenso de consolidações é mais comum nos casos mais graves. Aqui um homem de 61 anos com febre e tosse há 6 dias, ou seja, já estou num período mais intermediário, onde eu vejo algumas áreas de consolidação menores, consolidação, mas o que predomina realmente é a pavimentação em mosaico. Você tem aqui atenuação em vidro fosco e os septozinhos interlobulares de permeio. Pavimentação em mosaico e áreas de consolidação. Mais nos lobos superiores. Aqui também você tem bilaterais, lobo superior esquerdo e lobo inferior esquerdo. São áreas mais periféricas, bilaterais. Aqui não tem aquele predomínio basal, mas não deixa de ser um achado típico, sim, para a Covid-19. Aqui eu queria chamar a atenção para vocês da atenuação em vidro fosco, né, bilateral e periférica, e do leve derrame pleural. O paciente tem um leve derrame pleural. Nos trabalhos iniciais se falava muito que o derrame pleural praticamente excluía a possibilidade de pneumonia por SARS-CoV-2, mas isso não é verdade. Pode aparecer derrame pleural, só que não é comum. O derrame pleural, a linfonodomegalia, bronquiectasias são achados incomuns, certo? Existem estudos, por exemplo, de 100 pacientes com Covid e nenhum caso de derrame pleural. Mas não é o derrame pleural em si que vai fazer você excluir a possibilidade de Covid num caso como esse, onde os outros achados são típicos. Para terminar de falar sobre a tomografia, eu vou mostrar esse estudo, que é bem interessante, estudo feito entre os passageiros de um cruzeiro, esse Diamond Princess, que foi um cruzeiro que atracou em Yokohama, no Japão, e que saiu com 3.500 passageiros, mais ou menos, e 750 deles foram contaminados pelo coronavírus. Foram 10 mortes entre esses contaminados, e ao chegar no Japão, os japoneses foram mantidos ali em quarentena e submetidos à tomografia. Eles pegaram então 112 indivíduos infectados pelo coronavírus e realizaram tomografias em todos eles, alguns deles mais de uma vez. A maioria desses 112 pacientes, 73%, não tinham sintomas. Nenhum sintoma. Apenas tinham o vírus circulando no corpo. E 27% tinham sintomas, febre, tosse, dispneia. O que aconteceu que foi bem interessante? Desses assintomáticos, grande parte, quase que metade, tinham alterações na tomografia. E, pelo menos um quarto, 25%, tinham consolidações focais e atenuação em vidro fosco mais extensas. Então veja, paciente assintomático, sem nenhuma alteração no exame clínico também, sem febre, ele pode ter achados tomográficos que a gente comentou aqui até agora. Ou seja, a tomografia não vai só estar alterada em quem tem sintomas. Aquele paciente assintomático também pode ter alteração da tomografia. Um outro dado bastante interessante é que a TC tem um bom valor, um excelente valor preditivo negativo para a pneumonia após 7 dias de doença, 7 dias de sintomas. O que quer dizer isso? Preditivo negativo. Quer dizer que se a tomografia vier negativa, o paciente tem uma TC normal, você pode, com uma certa segurança, dizer que ele não desenvolveu a pneumonia pelo coronavírus. Ou seja, o paciente tem lá o PCR positivo, fez lá o suave, deu positivo, mas depois de 7 dias ele com sintoma, não apareceu nada na tomografia,
com uma certa segurança, 95% dos casos, ele não vai evoluir mais para pneumonia. Isso é um dado bastante interessante. Esse é o valor chamado valor preditivo negativo. E o valor preditivo positivo, que é? O valor preditivo positivo significa, eu vi aquelas áreas em vidro fosco, eu posso garantir que o paciente tem coronavírus? Veja, de uma forma geral você não poderia, mas em uma situação de epidemia, em uma região que tem alta prevalência dos casos, se você vir aquele padrão em vidro fosco, é óbvio que hoje você vai pensar principalmente em Covid-19. Mas, de uma forma geral, a gente sabe que esses achados podem aparecer também em outras doenças. Veja o estudo do Diamond Princess, ele mostrando aquelas áreas em vidro fosco, mais nodulares, mais periféricas, e essa é uma paciente de 70 anos, sem sintomas. Não tinha qualquer sintoma, nem febre, nem tosse. Pareciam com essas áreas. Só para vocês entenderem como a tomografia é sensível para a doença. Olha esse outro caso, mulher, 66 anos, também assintomática, aparecendo aqui com áreas em vidro fosco, aqui já até com pavimentaçãozinha em mosaico, mais periféricas, e não tinha nenhuma sintomatologia. E esse caso até um pouco mais extenso, você também tem o vidro fosco periférico, veja que eu consigo ver os vasos de permeio, e era uma mulher de 70 anos também, com esse padrão em vidro fosco e a pavimentação em mosaico, veja que eu coloco aqui como espessamento septal interlobular, né, formando esses ladrilhos, e se tratava de uma paciente assintomática. E olha esse caso que eu achei bastante interessante, né? Você tem uma mulher de 73 anos, com um comprometimento até extenso do parênquima, com pavimentação em mosaico aqui bilateral, extenso nas bases pulmonares, pegando aqui eu colocaria provavelmente 25% do parênquima, e no entanto a paciente não tinha nenhum sintoma. Então mostra como, mesmo nos casos leves, nos casos assintomáticos, a TC pode dar esse padrão e às vezes até assusta quem está observando. Então eu vou colocar aqui alguns casos de raio-x de tórax confirmados para a doença. E vocês vão ver que a maioria das vezes, quando aparecem os achados, são de consolidações. Mas também você pode descrever as alterações como opacidades em vidro fosco. É uma dúvida que muita gente tem, mas nos trabalhos também se utiliza esse termo opacidades em vidro fosco para a radiografia, quando você tem uma opacidade mais tênue que permite a caracterização ali de parte do parênquima. Então, veja esse caso. O paciente realizou os 2 exames, radiografia e tomografia, né? E no mesmo momento, praticamente no mesmo momento, 1 hora antes a radiografia e depois a tomografia. Veja que na tomografia você tem a atenuação em vidro fosco na base do pulmão direito, né, unilateral. Isso pode acontecer nas fases iniciais da doença, nós já falamos. E na radiografia, se você for comparar, os lobos superiores estão simétricos, os lobos inferiores, os terços médios simétricos. Quando você vai para os terços inferiores, realmente aparece aqui uma tênue assimetria, uma tênue opacidade, mas é fácil até você deixar passar, ok? Então aqui existe sim uma opacidade em vidro fosco na base do pulmão direito. Então aqui você já tem uma outra opacidade em vidro fosco, outro paciente, 70 anos, sexo feminino, uma história de febre e odinofagia, com teste positivo para o SARS-CoV-2, e aparece aqui com essa área de opacidade em vidro fosco, ou opacidade consolidativa, uma tênue consolidação na base do pulmão direito. Mais uma vez, unilateral. Lembra que o fato de eu estar vendo na radiografia só de um lado não quer dizer que não tenha do outro. Aquela questão de definição unilateral ou bilateral é mais para a tomografia, porque pode muito bem aqui você ter opacidades em vidro fosco não visíveis nesse outro pulmão. Mas veja, a radiografia ajuda em quê aqui nesse caso? Eu sei que se trata de um processo inflamatório leve. Então o paciente tem queixas leves e também o comprometimento pulmonar não deve ser extenso, você não tem áreas de consolidação. Então tem sim um papel interessante a radiografia. Além de conseguir eliminar outros diagnósticos diferenciais, como edema agudo de pulmão, como tuberculose, ou seja, participa também no diagnóstico diferencial. Nessa radiografia, o paciente realizou essa radiografia, ele entregou
Você pode dar o diagnóstico de Covid? Não. Poderia ser uma pneumonia bacteriana, por exemplo. Poderia ser uma pneumonia por outros vírus. Poderiam ser outras doenças, inclusive não infecciosas. Você não vai falar em pneumonia viral somente por esse achado, ok? Agora, se já tem o teste positivo, que é o caso, o paciente já tem o teste positivo, aí você pode usar a tomografia, a radiografia, para acompanhar esse paciente, obviamente sempre indicando o menor número possível de exames, ou seja, indicando apenas naqueles casos em que há uma deterioração clínica. Veja esse outro caso. Você tem o paciente já tem a positivação para SARS-CoV-2, 70 anos, masculino, e começa a apresentar uma piora clínica. Então você solicitou aqui a radiografia e viu essas opacidades consolidativas, bilaterais, periféricas. Aqui já são consolidações mesmo, né, mais comuns, mais extensas até nos lobos superiores. Quando você vem aqui para o perfil, essas consolidações estão mais aqui no aspecto posterior dos pulmões. Então aqui são consolidações, já numa fase um pouco mais avançada da doença, o paciente já sabe que tem Covid e aqui você já tem uma ideia de progressão da doença. Olha esse outro caso, paciente de 50 anos, também positivo para o Covid, tosse e faringite em uma semana, também aparecem aqui com consolidações tênues nas bases pulmonares, mais evidente aqui, por exemplo. Veja, a radiografia por si só, na emergência, ela não vai dar esse diagnóstico. Poderia ser uma pneumonia bacteriana, uma outra pneumonia viral, uma pneumonia atípica. Não dá para você falar em Covid só pela radiografia. Você está fazendo uma radiografia aqui num paciente que já tem o diagnóstico de Covid. Apenas para fazer o acompanhamento das lesões, aí sim tem sentido o raio-x, ok? Guardem isso, porque senão toda consolidação que vocês virem no PA, vocês vão considerar como sendo Covid. Isso não é verdade. Os achados específicos e sensíveis para a Covid no nosso tempo de pandemia atual é a tomografia computadorizada. A radiografia vocês vão guardar mais como um exame para diagnosticar outras lesões, outras doenças e para acompanhar os casos de Covid para saber se houve alguma alteração da imagem. Você pode usar a radiografia. E aqui vejam esse outro caso. Paciente 83 anos com o Covid-19 e as alterações, nesse caso, típicas, consolidações periféricas bilaterais. Então, nesse caso, sim, você já pensa muito mais em pneumonia viral no nosso contexto. São consolidações periféricas bilaterais, mas naquele outro caso anterior, não. No outro caso anterior, você tinha apenas uma consolidação focal. Não dá para falar em Covid especificamente. Então, vamos fazer um resumão aqui em 2 minutos para sairmos afiados em diagnóstico por imagem em Covid. Primeira coisa, melhor exame, tomografia computadorizada. Sensibilidade do raio-x, baixa. Sensibilidade baixa, você vai utilizar muito mais para o acompanhamento das lesões e para fazer diagnóstico diferencial. Nós vimos o conceito de lóbulo pulmonar secundário, nós vimos as 4 fases da fisiopatologia, que inclusive meio que coincidem com as 4 fases na tomografia. Quais são essas fases? Inicialmente você tem o processo inflamatório do epitélio respiratório, que vai dar o vidro fosco. Depois você tem o espessamento dos septos interlobulares, que vai dar a pavimentação em mosaico. Depois a cascata inflamatória mais intensa, com inundação dos alvéolos por material inflamatório, que vai dar a consolidação, e por último a regressão dessa consolidação formando as linhas subpleurais. Vimos que pode aparecer o nódulo com halo em vidro fosco, o sinal do halo, e pode aparecer em alguns casos, o sinal do halo invertido. Se o sinal do halo invertido periférico estiver no paciente com deterioração clínica, você deve fazer um anjo-TC para descartar tromboembolismo pulmonar.
Também vimos que existem achados que não são comuns na COVID, por exemplo, linfonodomegalias, derrame pleural, escavação, bronquiectasias, nódulos com árvore em brotamento. Então esses padrões você já começa a direcionar para outro diagnóstico que não COVID. Nada impede, obviamente, que um paciente com tuberculose tenha também COVID. Então você tem que fazer essa correlação. Lembrar também que a descrição do laudo é muito importante. Você tem que dar uma ideia ao clínico de, primeiro, se você acha que se trata de uma probabilidade alta para a COVID, faça aquela divisão, né? Típico, indeterminado, atípico e ausente. Achados ausentes. Você achou que deve ser COVID, faça também uma mensuração da extensão do comprometimento pulmonar, divida aí entre 0 a 25%, 25% a 50%, 50% a 75%, 75% a 100% de comprometimento. Ok? Em relação aos pacientes assintomáticos, lembrem que mesmo esses pacientes podem ter achados de tomografia. Isso é interessante, porque muitas vezes o paciente pode ir lá na sua clínica fazer uma tomografia de abdômen, por outro motivo, e você pega ali nas bases pulmonares um achado de vidro fosco, bilateral, periférico, e o paciente não tem nenhum sintoma. Por isso que é ideal que se faça também um protocolo de proteção da clínica e do setor de imagem, mesmo nos casos de pacientes com outras queixas clínicas. Ok? Então é isso aí. Espero que vocês tenham aproveitado, anotem, revejam esse vídeo e façam suas perguntas nos comentários. Nós faremos. Vejo a margem esquerda do coração, que é a do ventrículo esquerdo, e a margem direita, que é a do átrio direito. Lembra de sempre analisar essa imagem aqui dos íris pulmonares e se familiarizar com esses vasos. Descendo mais um pouco, vocês vão ver por baixo da artéria mesentérica superior a veia renal esquerda, cruzando do lado esquerdo para a veia cava inferior, como mostraremos mais para frente.